Pronto. Boa tarde, pessoal. Hoje, terça-feira, segundo dia de práticas da semana. Vamos dar sequência ao nosso tema da semana, que são os asanas, principalmente os asanas tradicionais do Hatha Yoga, muitos deles trabalhados por Swami Kuvalayananda e descritos em seu livro Asanas. Hoje nós vamos focar em asanas de torção e de lateralização. Não quer dizer que não vamos ter outros tipos de asana, porque uma aula completa precisa ter vários asanas com várias funções. Então, vamos ter todo aí um conjunto, porém, torção e lateralização serão os destaques da aula de hoje. A aula passada nós tivemos flexão e extensão como nossos asanas centrais. E, enfim, aula passada eu apresentei para vocês o mantra Sahanavavatu, que é um Guru Shisha. Guru Shisha é um mantra entre aluno e professor, né? Então eu acho que é muito legal a gente entoar esse mantra juntos. Ele diz Om Sahanavavatu, então que sejamos juntos, nutridos, protegidos. Sahanau Bunaktu, aí sim que sejamos nutridos, né, juntos. Sahaviriyan Karavavahai, Tejasvinavaditamastu. Então, que a gente cumpra, né, esse nosso compromisso com vigor e que a gente possa receber o brilho do saber, que a gente não nos feche para receber esse brilho do saber. Mavid Vishava Rai, então que a gente não tenha discordâncias, e quando a gente diz discordâncias, são essas que vão criar uma barreira entre nós. Om Shanti, 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 Om Paz, Paz, Paz. Então, vou sugerir que a gente recite esse mantra juntos. Novamente, eu mandei para vocês, né? Esse mantra tá lá no grupo, então fiquem à vontade para ouvir várias vezes e já vão respondendo. Eu gosto de treinar assim. Eu escuto uma frase e respondo, né? Canto responsivo. Você responde com essa mesma frase que você acabou de ouvir. Assim, a gente vai aprendendo de uma maneira mais fácil. E é importante que a gente entenda também o significado do mantra. Ok? E outra coisa muito importante, quando vamos entoar um mantra em grupo, não é exatamente o caso aqui, porque normalmente os microfones ficam fechados, ou então se eles estão abertos, vocês ainda não estão familiarizados com esse mantra completo, mas é importante que a gente saiba que existe uma responsabilidade pessoal quando a gente entoa um mantra em grupo, né? Um mantra, para ser entoado, ele precisa ser entoado em seu significado, e o seu significado funcionará quando o mantra for entoado. Então, é um ciclo, é complexo, mas existe uma responsabilidade com isso, uma atenção e uma presença para entoar um mantra. E quando você está fazendo isso em grupo, é importante que você tenha bastante atenção a isso, porque a forma como você vai entoar esse mantra vai atingir todo o grupo, não só você, né? Então, vamos entoar esse mantra unindo as mãos em frente ao peito, olhos fechados. Om Sahana Vavatu Sahanau Bunaktu Sahaviriyam Karavavahai Tejasvinavaditamastu.
Mahavidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. E agora sim, iniciamos a nossa aula. Uma mãozinha subiu aí várias vezes, eu até virei para olhar, mas eu acho que não é nada. Bom, vamos então à nossa prática de asanas de hoje. Começamos hoje em pé, diferente do que normalmente fazemos. Então, fique de pé da forma que você preferir, né, para subir. E aí, em pé, primeiro vá sentindo o seu corpo nessa postura. Os pés estão paralelos. Você não precisa nem olhar para eles para saber que eles estão paralelos. E mais ou menos na largura do seu quadril. Se for possível, feche seus olhos. E sinta o seu corpo aqui e agora. Presente nessa prática, nessa aula, que é uma troca entre eu e você, mas também é uma prática individual. Abrimos os olhos suavemente e vamos fazer o elefantinho soltando os nossos braços. Levamos eles para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, soltos. O tronco também gira. Só um pouco para ativar os nossos braços e o nosso tronco. Aos poucos, vamos cessando este movimento. E nossa primeira postura será uma postura de equilíbrio, Tadasana, postura da palmeira. Então, nós vamos levar o peso do nosso corpo todo para a ponta dos pés, até que vamos tirar os calcanhares do chão, ficando nas pontas dos pés. Estendemos os braços lá para cima. Caso você tenha dificuldade com equilíbrio, você fica do lado da parede ou coloque uma cadeira à sua frente para se apoiar. Se você estiver com os seus braços apoiados, levante uma mão de cada vez. Estique seus braços como quem quer chegar lá no teto. O olhar permanece fixo num ponto imóvel à sua frente e você volta quando sentir necessidade. Ou fica aqui comigo mais um pouquinho. Retornamos devagar, braços vão lá para baixo. Se possível, feche seus olhos por um instante. Sinta os efeitos desse asana no seu corpo. Veja se você está mais estável no chão agora. E nos preparamos para o primeiro asana aí dentro do nosso tema de hoje, que vai ser Chakrasana, a roda, que é uma lateralização. Vocês já sabem como funciona. Vamos começar com o lado direito. Elevamos o braço direito pela lateral do corpo e quando chegar na altura do ombro, nós vamos virar a mão para cima e continuamos elevando o braço até que ele chegue ali do lado da nossa cabeça. Tente pegar lá em cima o teto e aos poucos vá fazendo essa lateralização. Se você sentir que foi muito, volte um pouquinho. Sempre respeite o seu limite, sempre trazendo conforto e estabilidade.
Retornamos. Damos uma pequena pausa. E repetimos agora com o braço esquerdo. Elevamos o braço esquerdo lateralmente até a altura do ombro. A mão se volta para cima e continuamos elevando até chegar lá em cima do lado da cabeça. O braço quer alcançar o teto e começamos a lateralizar. Retornamos e sentimos o nosso corpo. Vamos nos preparar para fazer o Uttanasana, a grande extensão, levando todo o peso do nosso corpo ao chão. Então, vamos começar levando o quadril, flexionando o quadril, até chegar no nosso limite, onde começamos a flexionar também as costas. Fique à vontade para dobrar os joelhos. O importante é que você não impeça o alongamento de acontecer. Deixe que a sua cabeça pese lá embaixo, com os seus braços. Não se preocupe caso você não encoste as mãos no chão. Se estiver desconfortável, dobre mais os seus joelhos. Não tem nenhum problema. O único problema é você impedir o alongamento, travar a postura. E agora, vá dobrando os joelhos, dobrando os joelhos, dobrando os joelhos. Não sente no chão. A gente vai dobrar os joelhos até entrar na laça, na postura do sapo. Então, vamos dobrando os joelhos, dobrando os joelhos. Abrimos os nossos pés um pouquinho para as laterais. Eles não ficam mais paralelos. E encaixamos agora o nosso corpo entre as pernas, sem encostar os glúteos no chão. Mãos unidas em frente ao peito. Os cotovelos tocam ali os joelhos. E aqui nessa postura do sapo, é importante que a gente não deixe nossa cabeça caída lá para frente, o nosso peito todo voltado para o chão. Não. Abrimos o peito, olhamos para frente. Caso não seja possível, você encosta os seus glúteos no chão. Agora, quem ainda está comigo, vamos nos sentar e estender as nossas pernas lá na frente, em Dandasana, postura do bastão. Caso não seja possível manter a sua coluna reta, com as pernas estendidas, você pode flexionar um pouquinho os seus joelhos. O importante aqui é que a sua coluna fique ereta. E vamos partir para a primeira torção da aula, Vakrasana, que é a postura da torção. Vamos começar trazendo nossa perna direita flexionada no chão. O pé direito vai ficar encostando no chão na altura do joelho esquerdo, planta do pé toca o chão. E você pode, hoje vamos fazer com essa variação.
Você pode manter o seu pé aqui, ou, caso seja possível, você leva o pé lá para o outro lado da perna esquerda, desde que a planta do seu pé encoste totalmente no chão. Você já sabe, você pode segurar o seu joelho com a mão, você pode abraçar o seu joelho com o seu braço esquerdo, ou você pode passar o seu braço esquerdo lá para o outro lado da perna direita. A mão direita vai lá atrás das costas, estendido o braço, e nós torcemos, olhando por cima do ombro direito. Mantendo a coluna ereta. Retornamos devagar e vamos repetir agora o lado esquerdo. Estendemos a perna direita e trazemos a perna esquerda flexionada, pé esquerdo ao lado do joelho direito. Você pode manter o seu pé aqui ou então cruzar ele lá para o outro lado da perna direita, desde que o seu pé esquerdo tenha a planta totalmente apoiada no chão. Você já sabe, você vai segurar o seu joelho esquerdo da maneira que preferir, braço esquerdo lá atrás estendido, torcemos, olhando por cima do ombro esquerdo, mantendo a coluna ereta. Retornamos devagar, estendemos a perna esquerda e voltamos para a postura do bastão. Caso seja necessário, puxe os glúteos um pouquinho para trás. Aqui vamos sentir o efeito dessa postura. E vamos aproveitar que estamos em Dandasana para fazer Ardha Matsyendrasana. Então, começamos com a nossa perna direita novamente, trazemos ela dobrada. O começo é igual ao Vakrasana, gente. A gente vai trazer a perna dobrada na altura do joelho esquerdo, o pé. Só que aí vem a diferença dessa torção. A nossa perna esquerda, que estava lá no chão estendida, ela vai dobrar e passar por baixo desse vão da perna direita. O peito do seu pé esquerdo vai tocar no chão, ao lado do seu glúteo direito. E aí você pode escolher se você vai querer manter o seu pé direito onde ele está, ou se você vai passar ele lá para o outro lado da perna esquerda, desde que a planta do seu pé esteja apoiando completamente no chão. Novamente, você vai segurar da maneira que é melhor e mais confortável para você. O braço direito vai lá atrás, estendido, e nós torcemos olhando por cima do nosso ombro. Retornamos devagar e faremos a torção para o outro lado. E estendemos ambas as pernas lá na frente. E agora vamos trazer a perna esquerda flexionada. Planta do pé esquerdo está na altura do nosso joelho direito. A perna direita vai flexionar, porém ela vai passar lá por baixo do vão da perna esquerda. Nós vamos deixar o nosso pé da maneira que ele está, ou vamos passar ele para o outro lado da perna direita, desde que a planta do pé esteja apoiada no chão. Você segura da forma que for mais confortável para você. Estende o braço esquerdo lá atrás e
vai torcer olhando por cima do ombro esquerdo. Retornamos devagar e podemos cruzar as nossas pernas. Fechamos os olhos um pouquinho, com as pernas cruzadas e a coluna ereta. E sentimos o efeito da prática no nosso corpo. Acabamos de fazer 2 torções. Vakrasana e Ardha Matsyendrasana. Elas são posturas bem parecidas, mas elas têm as suas diferenças. Como é que você se sente depois de ter feito essa torção? E agora, vamos nos preparar para uma outra lateralização, que vai ser a meia-lua. Então, nessa postura que nós já estamos, levamos as mãos lá no chão e elas tocam bem delicadamente o chão ao lado dos joelhos. Vamos começar levando a mão direita um pouco mais longe das pernas e começamos a estender o braço esquerdo, ele começa a subir lateralmente até chegar ao lado da orelha e vamos lateralizar. Caso seja possível, você encosta o seu antebraço no chão. Nós progredimos pelo relaxamento. Retornamos. Paramos um pouquinho no meio. E fazemos agora para o outro lado. A mão esquerda vai se afastando do corpo. O braço direito começa a subir lateralmente até chegar lá em cima. Estica o seu braço direito e vamos lateralizar. Caso seja possível, você apoia o seu antebraço no chão. Nessa postura, tem algumas observações que são bem importantes da gente fazer. Primeiro, que você não jogue o seu corpo nem para frente e nem para trás. Mantenha o tronco centralizado. Segunda coisa, que você não tire o glúteo do chão de um dos lados. Se você for demais, passar do seu limite, você vai acabar tirando o glúteo do chão. Então, não. Se você sentiu que passou, volta um pouquinho. Retornamos e sentimos o nosso corpo. Essas posturas de lateralização costumam dar um certo equilíbrio ao nosso corpo. Agora, ainda sentados, vamos trazer as plantas dos pés no chão e abraçar os nossos joelhos, porque agora faremos uma postura de equilíbrio, sentado. Aos poucos, vamos tirando a ponta dos pés do chão, apoiando apenas os calcanhares, até que seja possível tirar os pés do chão. E a gente leva o peso totalmente para os glúteos.
procurando aí um ponto de equilíbrio. Se fechar os olhos, fica mais difícil. Retornamos. E nós faremos uma postura agora, pessoal, que exige um tanto dos joelhos, tá? Então, e um pouquinho das costas também, mas aí vai depender da intensidade que você vai fazer. Vamos fazer Strasana, a postura do camelo. Então, caso você tenha problemas no seu joelho, avalie, por favor. Fique à vontade para se ajoelhar numa almofada ou então dobrar o seu tapetinho um pouquinho para que você possa ajoelhar em cima da parte dobrada. E se mesmo assim você sentir que não é o caso de dobrar os joelhos no chão, não faça, sem problema. Aos que farão, vamos juntos, nos ajoelhamos no chão. Lembrando que se ajoelhar não é igual a sentar em cima dos pés, não. Estamos ajoelhados. E nessa postura do camelo, nós vamos começar levando as nossas mãos na lombar. Sinta aí a sua lombar, onde é que ela é. E eu vou fazê-la com vocês passo a passo, tá? Então a gente vai poder fazer no nível que acharmos melhor. Aos poucos, vá dobrando a sua coluna para trás, no seu limite. Não leve o seu quadril para trás, não. Mantenha ele no lugar. E olhe lá para cima. Ache o seu limite. Caso você ache que é possível ir mais, tente segurar os tornozelos devagar. Força para manter o quadril onde ele tem que ficar. Retornamos aos poucos, devagar. E agora sim, a gente pode sentar lá nos nossos pés. Caso seja possível e não seja muito desconfortável. Se for muito desconfortável, você vai sentar com os glúteos no chão. Estamos aqui só para sentir um pouquinho os efeitos da prática. E para nos colocarmos na posição deitada, nós faremos uma prancha. Como eu expliquei para vocês numa aula anterior, vocês podem fazer a prancha da maneira que acharem melhor. Ou com os braços estendidos e as pernas estendidas lá no chão, ou com os braços estendidos e os joelhos no chão, ou com os antebraços apoiados no chão e as pernas estendidas. Lembrando que se você coloca os joelhos no chão, fica mais fácil. Se você estende os braços e deixa os joelhos estendidos, é um pouco mais difícil. E se você apoia nos antebraços, é mais difícil ainda, ok? Escolha então a maneira que você quer chegar ao chão. Vamos fazer uma permanência nessa postura. Então, por favor, saiba o seu limite, desça quando achar necessário. Cuidado com os glúteos para não jogá-los lá para cima e nem lá para baixo. Encontre o meio termo.
E vamos em direção ao chão. Depois que chegar no chão, vamos apenas descansar um pouquinho de bruços, que foi a posição que a gente chegou. Sinta um pouquinho os efeitos desse asana, que exige bastante do abdômen, né? Então, quando a gente não tem o abdômen muito fortalecido, a gente peca na prancha. Mas a prancha é ótima para fortalecer o abdômen e todo o core. Então, se você tem dificuldade, faça mais. E vamos nos virar, ficando de barriga para cima. E de barriga para cima, nós vamos ter duas opções. Ou faremos a meia ponte ou a ponte inteira. Caso você não vá fazer, né, a ponte inteira, você vai fazer Setubandha Sarvangasana na meia ponte, que é assim. As pernas estão dobradas, joelhos apontando para o teto e plantas dos pés no chão. Braços ao longo do corpo, mãos apoiadas no chão. E na meia ponte você vai apenas tirar o seu quadril do chão. Fique à vontade para unir as suas mãos lá embaixo do corpo e subir um pouquinho nos ombros, caso seja a sua vontade. Lembrando que essa é uma postura invertida, então cardíacos, acabou de comer, enfim, problemas cervicais, problemas de coluna, atenção, atenção. Então, se você vai fazer a meia ponte, pode entrar na postura, e caso você vá fazer a ponte inteira, venha comigo. As pernas permanecem da mesma maneira que estão lá na meia ponte, porém, os braços agora ficarão diferentes. Vamos levar as mãos lá próxima dos nossos ombros. As mãos apontam para baixo e os cotovelos estão apontando para cima. Nós faremos uma força para tirar a coluna todinha do chão, com os nossos braços e com as nossas pernas. Você volta quando achar melhor. E subimos. Retornamos devagar. As pernas seguem dobradas, joelhos apontam para o teto. Sinta um pouquinho o seu corpo. Em ambas as posturas, a gente pode sentir as costas, podemos sentir as coxas, podemos sentir os glúteos, porém, é um leve incômodo, tá? Não pode ser uma dor. E para trazer um conforto à nossa coluna, faremos Pavanamuktasana, trazendo ambas as pernas dobradas em direção ao peito e abraçamos as nossas pernas lá pela frente dos joelhos. Se você sentir necessidade, pode fazer um balancinho, é gostoso. Mas lembre-se de cessar ele aos poucos, para voltarmos à Pavanamuktasana. Nessa postura, é importante que haja um certo vigor neste movimento de trazer as pernas ao peito. Por quê? Seria interessante que a gente conseguisse encostar as nossas coxas lá no abdômen. Porque é isso que vai trazer a grande parte do efeito físico dessa postura. Pavanamuktasana é a postura de liberação de gases. Então, como vocês podem imaginar, ela é muito boa para a prisão de ventre, por exemplo. Mas,
para que ela seja realmente muito, muito boa, a gente tem que conseguir encostar nossas coxas lá no abdômen. Caso você não encoste, não tem problema. Ela também faz efeito, porém, não é da mesma maneira, ok? Para completar a postura, nós vamos levar a nossa testa em direção aos joelhos, levando o queixo no peito. Voltamos primeiro a cabeça. Não vamos voltar a perna ainda, porque eu gostaria de fazer não é uma asana, é uma posição aqui com vocês. Nós vamos passar os nossos braços lá por dentro das pernas e vamos segurar os dedões dos pés como uma pinça. O nosso dedo do meio e o indicador vão segurar o dedão do pé, ok? E aí nós vamos tentar estender as nossas pernas lá para cima, dentro do nosso limite, claro. E quando a gente estende as pernas, elas puxam os braços. E nós vamos tentar levar a nossa testa lá no joelho, aonde for o seu limite. Caso você não consiga estender a sua perna completamente, tá tudo bem. Você pode fazer com ela dobrada. E vamos voltando devagar. Agora sim, as pernas estendidas lá no chão. Vamos primeiro sentir um pouquinho o nosso corpo. E faremos agora 2 torções deitadas. Vamos fazer uma vez para cada lado com as pernas estendidas e depois uma vez para cada lado com as pernas dobradas, flexionadas. Então, vamos começar com as pernas estendidas, levando o pé direito em cima do joelho esquerdo. A mão esquerda vai segurar lá no nosso joelho direito e puxar ele em direção ao chão. O nosso braço direito se estende na mesma altura do nosso ombro e a gente pode olhar para cima ou para a mão direita. Importante que você não tire muito o seu ombro direito do chão. Caso tenha tirado demais, volta um pouquinho a sua perna. Retornamos e faremos para o outro lado, pé esquerdo em cima do joelho direito, mão direita puxa o pé esquerdo para o chão, braço esquerdo se abre na altura do ombro. Você pode manter o seu olhar para cima ou lá para a sua mão esquerda. Retornamos, estendemos a nossa perna, sentimos um pouquinho os efeitos dessa lateralização, dessa torção. Flexionamos novamente os nossos joelhos. E nós vamos primeiro passar a nossa perna direita por cima da perna esquerda. Os joelhos ficam bem próximos um do outro. A mão esquerda puxa o joelho direito em direção ao chão e estendemos o braço direito
lá na altura do ombro, a cabeça fica da forma que você preferir. Retornamos e trocamos o lado da perna. Agora a perna esquerda passa por cima da perna direita. Mão direita puxa o joelho esquerdo em direção ao chão. Braço esquerdo se abre na altura do ombro. Escolha para onde você quer olhar e sinta o seu corpo torcendo. Nós progredimos pelo relaxamento. E tornamos devagar. Estendemos ambas as pernas lá na frente. Vamos entrar em Shavasana, postura do morto para relaxarmos. Então as pernas estão afastadas, os pés caem para fora, os braços se descolam do corpo, abrindo um pouco as axilas e a cabeça pesa no chão. Faça todos os tipos de adaptações aqui que você achar necessárias. Você pode usar almofadas, cobertores, ou até mesmo trocar a postura, caso você não consiga relaxar em Shavasana. Vamos começar o nosso relaxamento, permitindo que os pés relaxem. O relaxamento sobe pelos tornozelos, passa pelas panturrilhas, chega nos joelhos. Nós permitimos que a parte da frente e de trás dos nossos joelhos relaxe. O relaxamento vai subindo pelas coxas, chegando até as virilhas, a pubis, os glúteos e a cintura. Ele vai subindo pelo arco lombar e pelo abdômen até chegar nas costelas. Relaxamos a caixa torácica e a parte alta das costas, as clavículas, os ombros e as escápulas. Permitimos que o relaxamento desça pelos nossos braços, alcance nossos antebraços e nossas mãos. E que cada um dos nossos dedos possa relaxar. Ele sobe pelo nosso pescoço, sentimos de relaxamento na garganta, até chegar na cabeça. Solte o peso da sua cabeça no chão. Relaxa a sua testa, deixa ela livre. As pálpebras se tocam suavemente. E podemos relaxar atrás dos olhos. Destravamos o maxilar, separamos os dentes. Relaxamos a língua e entreabrimos os lábios. E a nossa face fica sem nenhuma expressão.
Apenas observamos este corpo, essa respiração e deixamos que peso de todo o nosso corpo vá para o chão e que a cada expiração ele vá um pouquinho mais. E aos poucos adotamos respirações mais profundas e lentas e começamos a movimentar o nosso corpo. Fazemos todos os movimentos que o nosso corpo nos pede, podemos espreguiçar e até mesmo bocejar. Vamos fazendo esses movimentos até que a gente se coloque sentados, com as pernas cruzadas e a coluna ereta. Cada um no seu tempo. Na aula passada, eu fiz um preparatório de Dhyana Bandha com vocês, em que a gente treinou bastante essa expansão torácica. Então, primeiro trazer essa respiração quase 100% para o tórax e depois esse abrir e fechar das costelas. Então, hoje nós vamos fazer o Dhyana Bandha completo sentados. Você pode apoiar as suas mãos aqui nos seus joelhos e eu vou dar uma dica. Quando formos expandir a nossa caixa torácica sem ar, nós vamos levar os cotovelos lá para fora e empurrar os joelhos para o chão. Olhamos levemente para o chão e o tronco se inclina um pouco à frente, ok? Então, esse movimento será feito na hora em que a gente for expandir o nosso tórax sem ar, tá bom? Então, vamos começar primeiro só adotando respirações praticamente 100% torácicas. E inspiramos, soltamos o ar rapidamente, levamos os ombros para fora, empurramos os joelhos e expandimos. Inspiramos e deixamos a respiração livre.
Na hora que expandimos o tórax sem ar, se você estiver fazendo corretamente, hum, inclusive isso é um efeito, vocês vão sentir essa parte aqui da garganta entrando, afundando. E isso quer dizer que o vácuo está sendo feito direitinho. A gente tem que sempre lembrar de manter aqui a nossa barriga e o nosso abdômen solto. O nosso foco é o tórax, tá bom? Então vamos novamente, inspirações 100% torácicas. Inspiramos, soltamos o ar de uma vez, braços para fora, empurra os joelhos e abrimos. Inspiramos, respiração. Mais uma vez, respirações torácicas. Inspiramos, soltamos todo o ar, inchamos, sem puxar o ar. Inspiramos, respiração. Caso você precise inspirar antes de mim, fique à vontade. A gente está fazendo uma pausa bem grande. Respirações torácicas. Inspiramos. Expiramos de uma vez e inflamos. Inspiramos, respiração livre. Faremos uma última vez. Então, respirações 100% torácicas. Inspiramos. Expiramos de uma vez. Inflamos. Inspiramos, respiração livre. Sinta a sua respiração por um momento. E para encerrar a nossa prática hoje, faremos uma meditação repetindo o mantra OM 10 vezes. O mantra OM, esse Bidya mantra, como eu já falei para vocês, ele não representa, ele é. Então, ele não representa Brahman, ele é Brahman. Ele não representa o universo, ele é o universo. Ele é aquilo que estava antes da criação
e que estará depois da criação. Ele é aquilo que está em todos nós e em tudo aquilo que se materializa. A gente pode usar a contagem dos dedos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, para não se perder. Ou então, se você não consegue ainda fazer essa contagem, eu coloquei a imagem da mão lá no grupo para vocês não se perderem. Você pode tocar com os seus dedos, por exemplo, ok? Lembrando do ciclo da meditação, a gente se apega à âncora e aí vamos nos distanciando da lógica até entrar num estado em que não temos mais essa associação direta com o corpo, nos perdemos e aí retornamos à âncora. A gente pode fazer esse looping quantas vezes for necessário durante a meditação. Então vamos comigo. Om. 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 Namastê. Muito obrigada pela prática de hoje. Espero que vocês tenham aprendido muitas coisas, tenham aproveitado bastante, que estejam se sentindo bem e que estejam gostando dessas meditações no Bidya Mantra On, que estejam gostando desse foco, né? As asanas. Quinta-feira teremos mais. Sexta-feira teremos a finalização dessa parte de asana. E na semana que vem nós vamos adentrar os pranayamas, que são um assunto também bem importante e bem complexo, mas muito legal. Caso vocês tenham quaisquer dúvidas, fiquem à vontade para me chamar no WhatsApp, no grupo, no YouTube. Toda vez eu falo isso, mas é porque eu quero deixar vocês bem à vontade. Tá bem? É isso, gente. Muito obrigada, boa noite e até a próxima.